Uma boa noite a todos. Estamos aqui com o Dr. Marcelo N., cirurgião hepatobiliopancreático do Hospital de Ipanema, aqui no Rio de Janeiro, para a realização desse primeiro webinário, que é uma parceria da Surgibook, essa plataforma de educação à distância através de vídeos disponíveis na internet, do ensino médico à distância, a nossa empresa também de educação médica à distância, e da EMB Desenvolvimento, uma empresa de desenvolvimento de soluções, como, por exemplo, esse webinário que vocês estão assistindo agora, como também uma empresa de marketing para médicos e empresas de saúde. Então, uma boa noite, Dr. Marcelo N. Você tem a palavra para começar a transmissão desse nosso primeiro webinário. Boa noite, Marcelo. Muito obrigado, melhores candidatos. Obviamente, vou falar bastante sobre hepatectomia, resultados de hepatectomia e sobre o que existe nos últimos 15, 20 anos sobre o tratamento das metástases hepáticas. Próximo. Bom, qualquer órgão pode dar metástase para o fígado, mas principalmente os tumores primários que dão metástase para o fígado, é o tumor coloretal, o tumor de pâncreas. Esses dois primeiros são facilmente entendidos, já que a drenagem venosa desses dois órgãos passam por dentro do fígado. Outros tumores também, tumor de pulmão, de mama, de esôfago, melanoma, seja ele ocular ou de pele, tumores neuroendócrinos ou tumores de rim, também dão metástase para o fígado. Em relação à estatística, o que a gente tem hoje, estatística mundial, o tumor coloretal ele ocupa o terceiro lugar em termos de incidência, isso é estatística mundial, tanto no sexo masculino quanto no sexo feminino. Uma estatística nossa aqui da região sudeste de 2016, pode passar o quadro, mostra que o tumor coloretal está em segundo lugar em estatística, tanto no sexo masculino quanto no sexo feminino, perdendo nos homens apenas para a próstata e perdendo nas mulheres apenas para a mama. Então, é um tumor com uma incidência muito grande e vem aumentando a incidência gradativamente, e o que a gente vê a incidência aumentando também a população com faixa etária mais jovem. Então, em relação especificamente às metástases coloretais, quase 2/3 dos pacientes que têm coloretal, eles apresentarão ou já apresentam, no momento do diagnóstico do tumor primário deles, metástases no fígado. 2/3 dos pacientes que morrem em decorrência do tumor coloretal, morrem em decorrência da ocupação do fígado por metástases. E cerca de 1/4 desses pacientes eles já possuem metástases no momento do diagnóstico do tumor primário, ou seja, metástase que a gente chama de tumor sincrônico, metástase sincrônica. Bom, os primeiros trabalhos no início da década de 90 começaram a se operar pacientes com tumores metastáticos coloretais no fígado. Esse é um trabalho do início dos anos 90, em que ele comparou os pacientes que não eram ressecáveis, obviamente era um grupo de pacientes muito grande naquela época, que a sobrevida média era muito baixa, a sobrevida em 5 anos era nula, nenhum paciente sobrevivia a 5 anos. Os pacientes que tinham metástases hepáticas pequenas ainda, que podiam ser ressecáveis, mas não foram ressecados, naquela época a minoria dos pacientes era ressecado, a sobrevida também foi nula. Enquanto os pacientes que tinham metástases e foram submetidos à hepatectomia, ainda na década de 80, tinham uma sobrevida de 38%, quase 40%, uma sobrevida em 5 anos. Esse foi o primeiro trabalho, um trabalho bastante clássico na literatura, que comprovou que operar as metástases aumenta e muito a sobrevida desses pacientes. Próximo. Outros trabalhos também, publicados mais ou menos na mesma época, no início dos anos 90, mostraram também o mesmo resultado, uma sobrevida em 5 anos próxima a 40%, e uma mortalidade naquela época de hepatectomias que oscilava em torno de 3 a 4% de mortalidade operatória. Próximo. Bom, então a primeira pergunta é por que operar os pacientes com metástases no fígado? Número 1, para prolongar a sobrevida. A sobrevida aumenta em muito dos pacientes que são operados. Cura, a gente interroga, alguns pacientes realmente têm a possibilidade de cura, mas não é o que acontece com a maioria dos pacientes. Porém a sobrevida é o que acontece. E hoje, quase 50% dos pacientes têm uma sobrevida de 5 anos.
Então, o objetivo número 1, já que aumenta a sobrevida, o objetivo número 1 que a gente tem no nosso tratamento é a realização de hepatectomia nesses pacientes que têm metástase coloretal. A hepatectomia deve ser realizada sempre que possível. Então, decorrer da aula, o que a gente pode fazer para tentar fazer cada vez mais hepatectomia e submeter os pacientes cada vez mais a tratamentos cirúrgicos. Próximo. Bom, isso mostra uma estatística do Reino Unido, que o número de ressecções hepáticas ela aumenta gradativamente ano a ano. Isso também acontece em nosso meio. O próximo. Vou mostrar uma estatística aqui no nosso meio, estatística nossa do Rio de Janeiro. A gente tem um banco de dados comum de 3 hospitais federais aqui do Rio de Janeiro, o Hospital de Bom Sucesso, o Cláudio e o Reinaldo fazem parte, estão aí assistindo também no chat, e o Hospital de Servidores do Estado e o Hospital Federal de Ipanema. A gente realizou, nos últimos quase 30 meses, cerca de 230 hepatectomias, mais de 100, 103 hepatectomias foram realizadas devido a metástase coloretal. Quase metade dos pacientes, 45% dos pacientes foram operados em decorrência de metástases coloretais. Próximo. Qual é o resultado disso? O resultado hoje, a gente tem uma sobrevida nesse grupo inteiro de 228 pacientes, a mortalidade foi de 1,8%, uma mortalidade baixa. E se a gente pega a população somente operada devido a metástase coloretal, a sobrevida é em torno de 1%. Um óbito em 103 pacientes operados. Então, o resultado hoje das hepatectomias é um resultado muito bom. Próximo. Quais tipos de hepatectomias que a gente tem? A gente pode fazer uma hepatectomia direita, uma hepatectomia esquerda, uma ressecção de somente um segmento do fígado, uma ressecção de um lobo hepático anatômico, várias ressecções atípicas, que são ressecções que não obedecem a nenhum limite anatômico, e alguns pacientes que são submetidos a múltiplas ressecções. Estamos falando de metástase, então a gente sabe, a gente entende que os pacientes, na maioria das vezes, têm múltiplos nódulos. Esse é um exemplo, um paciente com múltiplas metástases que foi submetido a múltiplas ressecções do fígado. Algumas ressecções anatômicas, algumas ressecções que a gente chama de atípicas, que não obedeceram nenhum limite anatômico. Aí um paciente que foi submetido à ressecção do segmento 6, uma ressecção do segmento 4B, uma ressecção parcial atípica no segmento 8. Próximo. Tudo isso é possível, felizmente, graças a essa figura bastante elegante, esse cirurgião francês, anatomista, chamado Claude Quinault, que no final dos anos 50 publicou, no início dos anos 50 em literatura francesa e no final dos anos 50 em literatura americana, descrevendo a segmentação do fígado em 8 segmentos. Esses 8 segmentos são independentes, completamente independentes entre si, o que faz com que a gente possa planejar múltiplas ressecções. Isso tem um benefício muito grande no entendimento dessa anatomia, principalmente nos pacientes que têm metástase coloretal. Próximo. Falando na época mais antiga, anos 80, anos 90, quando começaram a operar os pacientes com metástase coloretal, existiam algumas contraindicações absolutas. Paciente que tinha metástase bilateral era considerado irressecável. Paciente com esse número, acima de 4 lesões, acima de 4 metástases, ele também não era um bom candidato à cirurgia. Paciente que a gente não conseguia ter uma margem de ressecção maior do que 1 centímetro também. E paciente que tinha doença extrahepática. Infelizmente, a mesma coisa aconteceu com esses objetos aí embaixo que vocês estão vendo na tela. Todas essas contraindicações ficaram obsoletas. Passar o próximo. Todas essas contraindicações obsoletas, eu vou mostrar para vocês que todas essas contraindicações também se tornaram obsoletas na nossa prática médica. Próximo. Então, atualmente, o que é realizado de hepatectomia? Quando é possível realizar hepatectomia? Qual o limite na realização das hepatectomias? O que a gente tem de limite hoje, a gente tem que manter no fígado 2 segmentos. Bastam ser 2 segmentos contíguos, com uma veia de drenagem apenas, das 3 veias hepáticas que nós temos, com um pedículo, com uma irrigação arterial, portal e uma drenagem biliar, com um volume de fígado de aproximadamente 30%, maior do que 30%. Eu vou mostrar qual é o número ideal que a gente tem um pouquinho mais na frente. Próximo. Quando a gente falava de tumor, de número de tumor, antigamente, como eu disse, mais do que 4 metástases desses pacientes não eram operados. Esse trabalho mostrou que mais do que 4 metástases ou 1 até 3 metástases, a curva de sobrevida é muito semelhante desse paciente,
quando eles eram submetidos a ressecções R0. Então, o número de metástases não deve servir como um fator de contraindicação nas hepatectomias. Próximo. Em relação às margens cirúrgicas também, o que a gente tinha antigamente era ter necessidade de ter uma margem maior do que 1 centímetro, 10 milímetros. Sabe? Hoje basta uma margem milimétrica, basta a margem ser negativa, a ressecção ser R0, para a curva de sobrevida ser também muito semelhante entre esses pacientes. Vamos mostrar um caso aqui, um paciente que tinha metástase bilateral. Então, antigamente, esse paciente, no século passado, vamos dizer assim, esse paciente do século XX, ele não seria submetido a uma hepatectomia bilateral. Porém, se a gente olhar bem esse paciente, ele tem metástase bilateral, mas ele tem uma grande área central de fígado sadio, com uma volumetria maior do que 30%. Próximo. Mostrando que esse paciente tinha uma volumetria quase de 50%, ou seja, esse paciente pode ser submetido a uma ressecção bilateral. Vou mostrar uma foto da cirurgia. Então, o exemplo é isso, um paciente com metástases bilaterais, metástases que ocupavam o lobo esquerdo inteiro, segmento 2 e 3, metástases que ocupavam o segmento 6 e o segmento 7 do paciente. Próximo. E esse paciente pode, sim, ser submetido a uma hepatectomia bilateral, uma lobectomia esquerda e uma ressecção do segmento 6 e 7. Um volume de fígado ainda bastante suficiente. Então, esse é um paciente que tinha doença bilobar, mas não tinha necessidade de hipertrofiar esse parênquima do fígado. O fígado tem um volume bastante adequado. A primeira pergunta que a gente faz, então, quando a gente vê um paciente com a possibilidade desse paciente se tornar é: será que existe a possibilidade de eu remover completamente todas as metástases, mantendo um fígado residual, um fígado de no mínimo 30%? Se essa resposta é sim, se eu posso fazer isso, esse paciente é ressecável. Um exemplo de um paciente irressecável, paciente que tem uma massa que ocupa quase todos os segmentos do fígado, acomete a bifurcação da veia porta, então o paciente não pode ser submetido a uma ressecção. Quando que a gente pode operar? Existia um paradigma também no século passado, que era: o paciente deve ser operado do tumor primário e depois deve ser operado das metástases. Esse paradigma caiu. Atualmente, a gente pode fazer ressecções sincrônicas da metástase no fígado junto com o tumor primário, ou, em alguns casos, o paciente pode ser submetido a uma hepatectomia antes da ressecção do tumor primário no fígado. Esse é um exemplo de um paciente que pode ser submetido a uma ressecção sincrônica, um tumor primário de reto e uma metástase localizada no segmento 6 do fígado. Esse paciente pode, inclusive, ser submetido a uma ressecção minimamente invasiva, uma ressecção laparoscópica do reto com uma ressecção laparoscópica da metástase hepática, ou seja, ele pode ser submetido a uma ressecção simultânea do fígado e do tumor primário. Um exemplo também de uma ressecção simultânea do fígado e do tumor primário, aqui uma peça, um paciente que foi submetido a uma hepatectomia direita por via aberta, através da mesma incisão. O paciente pode ser submetido a uma colectomia direita com um tumor de célula. Então, um paciente submetido a uma ressecção sincrônica, um caso bastante favorável, que pode ser submetido à ressecção combinada. Em alguns casos, os pacientes têm tanta metástase no fígado que a doença metastática passa a ser mais importante do que o tumor primário, principalmente naqueles pacientes que têm um tumor primário do colo direito ou tumores do colo esquerdo assintomáticos, paciente que não tem risco de evoluir com obstrução do colo esquerdo, que não tem sangramento, não tem dor. Então, esses pacientes que têm um volume de doença metastática no fígado muito grande, eles devem ser submetidos ao tratamento primeiro da doença metastática. Pode passar. Esse conceito ele surgiu em 2006, ou seja, no início do século atual. Um exemplo disso, vocês estão vendo nos 3 slides de cima, um paciente com doença metastática bastante volumosa e um tumor primário também, nesse caso, um tumor primário no colo direito. O paciente primeiro, iniciante do tratamento com quimioterapia neoadjuvante. Se vocês olharem as 3 fotos de baixo, o paciente respondeu bastante à quimioterapia, o paciente é submetido à ressecção do fígado e depois, posteriormente, ele é submetido à ressecção do tumor primário. Próximo.
Esse trabalho, só uma singela homenagem a esse professor de alimentar. Esse professor foi falecido ano passado, enquanto pedalava com sua bicicleta na Suíça. Ele tratou 20 pacientes e o número médio de metástases eram 5 metástases, ou seja, pacientes que tinham um grande volume de metástases. 70% dos pacientes tinham mais do que 4 metástases. Pacientes também com metástases grandes, metástases bilobais. Então, foram tratados inicialmente com quimioterapia, depois a hepatectomia e, posteriormente, a ressecção do tumor primário deles. Quando a gente faz a pergunta, será que esse paciente é ressecado, ou seja, é possível remover completamente todas as metástases, mantendo um fígado residual de no mínimo 30%? A gente responde não, existem ainda algumas ferramentas que a gente pode utilizar. A primeira delas é a quimioterapia neoadjuvante. Talvez seja o primeiro passo quando a gente tem um paciente irressecável. E eu vou mostrar também, posteriormente, algumas técnicas cirúrgicas que são utilizadas para que a gente torne esse paciente ressecável. Quimioterapia neoadjuvante, ela controla a doença de uma maneira sistêmica. Normalmente, atualmente, a quimioterapia é utilizada por base em oxaliplatina e irinotecan. Os pacientes recebem quimioterapia neoadjuvante ou quimioterapia de conversão, em alguns casos, quando eles não são ressecados. Tem um exemplo para mostrar. Esse é um paciente que, em outubro de 2016, ele tinha um volumoso tumor que ocupava o fígado direito inteiro. Ele tinha uma volumetria no limite, o fígado dele tinha em torno de 30%. Notem que o fígado esquerdo é bastante pequeno. E que o primeiro passo utilizado nesse paciente foi quimioterapia neoadjuvante. Vocês vejam no slide, em fevereiro de 2017, o tumor tinha diminuído bastante de tamanho, o que favoreceu uma ressecção, uma economia desse paciente, quando foi ressecção somente no segmento 8, sem necessidade de uma hepatectomia direita. Então, quando é impossível a gente remover completamente todas as metástases com uma manutenção de um fígado residual de no mínimo 30%, existem algumas técnicas cirúrgicas que eu gostaria de falar, o que a gente pode fazer para tornar esses pacientes ressecáveis. Duas dessas técnicas são, número 1, a embolização da veia porta ou a realização de hepatectomias em 2 tempos, ou, em alguns casos, a utilização dessas duas técnicas combinadas para o mesmo paciente, para que a gente possa tornar esse paciente ressecado. Mostrar alguns exemplos disso. Qual o volume remanescente? Aí tem um vídeo, Marcos, para a gente passar. Qual o volume remanescente adequado que a gente tem de fígado? Esse número mágico de cerca de 30% é um volume remanescente adequado para que esse paciente não tenha insuficiência hepática no pós-operatório, para que esse fígado consiga hipertrofiar no pós-operatório, que o paciente não tenha a principal complicação de uma hepatectomia. Pode parar o vídeo, depois a gente mostra o resto na frente. Então, a gente tem esse número de 30%, mas nem sempre 30% é suficiente. Existe um trabalho, só o próximo, um trabalho que fez essa interrogação. Será que 30% é suficiente? Principalmente quando a gente tem pacientes que foram submetidos à quimioterapia no pré-operatório, pacientes que desenvolvem doença hepática associada à quimioterapia. Próximo. Então, esse trabalho publicado já há cerca de 5 anos, ele tentou responder isso. Será que 30%, qual o volume que é suficiente? Foram mais de 100 pacientes submetidos a ressecções maiores, mais do que 3 segmentos do fígado ressecados. Todos esses pacientes tinham recebido mais do que 6 ciclos de quimioterapia, baseado em oxaliplatina ou irinotecan, e todos esses pacientes foram submetidos a hepatectomia no intervalo que variou de 4 a 6 semanas após a quimioterapia. Todos esses pacientes também foram submetidos à volumetria do fígado, com tomografia de abdômen. Próximo. Os números que esse trabalho mostrou foram: o número de complicações de morbidade pós-operatória foi quando o paciente tinha um volume de fígado menor do que 44%. A chance também desse paciente desenvolver uma infecção no pós-operatório, sepse no pós-operatório, foi quando esse volume de fígado era inferior a 43%. E a chance de disfunção hepática desses pacientes no pós-operatório, quando o volume de fígado era inferior a 37%, 38%. Então, no paciente que fez muita quimioterapia, mais do que 6 ciclos de quimioterapia, a gente deve ter um volume de fígado próximo a 40%, vai tornar esse paciente com pós-operatório mais seguro.
Como que a gente faz o fígado ter um volume de 40% ou maior do que 30% quando esse fígado tem um volume insuficiente? No início da década de 90, esse cirurgião, ainda está vivo, Makushi, ele desenvolveu o conceito de embolização da veia porta para que esse fígado contralateral, o fígado remanescente, crescesse e o paciente não tivesse disfunção hepática. Tem um filme lá, Marcos, para mostrar isso. A embolização de veia porta, ela é realizada na maioria das vezes por via percutânea. Os radiologistas intervencionistas realizam isso com uma punção, normalmente uma punção do mesmo lado que vai ser feita a embolização. Existem diversas substâncias que são utilizadas dentro da veia porta para ocluir a veia porta. No intervalo de aproximadamente 4 a 6 semanas, essa veia porta ocluída, o fígado vai hipotrofiar do lado direito e o lado contralateral, o lado esquerdo, vai hipertrofiar nesse intervalo de aproximadamente 4 a 6 semanas. Pode voltar à apresentação. Normalmente, como eu falei, como eu mostrei, isso é feito por via percutânea, pelos radiologistas intervencionistas. Próximo. E no intervalo de 4 a 6 semanas, vejam a foto do lado esquerdo, a foto do lado direito. Intervalo de 4 a 6 semanas, esse fígado normalmente tem uma hipertrofia. É feita uma nova avaliação da volumetria do fígado, para a gente ver se esse fígado cresceu de maneira suficiente, tem em torno de 40% do volume de fígado ideal para esse paciente, para que a gente possa submeter esse paciente a uma hepatectomia. Outro exemplo, um exemplo operado pelo nosso grupo. Nos slides de cima, um paciente que tinha uma volumetria insuficiente, cerca de 520 gramas do fígado, paciente submetido à embolização da veia porta por via percutânea. O fígado cresceu aproximadamente 50% de hipertrofia e o paciente pôde ser submetido a uma hepatectomia direita alargada, ficando só com segmento 2 e 3, com um tamanho suficiente de fígado. O que a gente tem agora no século XXI, o que existe de mais moderno hoje que a gente faz para a realização de hepatectomias? Próximo. Obviamente, nesse século, o grande desenvolvimento que teve na área de quimioterapia, na área da oncologia clínica, várias drogas surgiram nesse século, dando uma taxa de resposta ao tratamento quimioterápico muito maior. Hoje a taxa de resposta de algumas drogas quimioterápicas é em torno de 70% e uma sobrevida, mesmo nos pacientes não operados, uma sobrevida que ultrapassa 2 anos. Obviamente, eu não vou me ater falando sobre tratamento quimioterápico, eu vou falar mais sobre o desenvolvimento cirúrgico desses pacientes. Próximo. A evolução do tratamento quimioterápico. Hoje o paciente recebe tratamento neoadjuvante, pode receber tratamento quimioterápico em terapia de conversão, pacientes que são irressecáveis, e a taxa de resposta, como eu mostrei, uma taxa de resposta bastante alta, o que faz com que seja, na maioria das vezes, a primeira ferramenta que a gente usa num paciente que tem uma doença borderline ressecável ou uma doença irressecável. Na evolução do tratamento cirúrgico também, hoje é bastante importante o tempo, o timing dessa ressecção em relação à quimioterapia, em relação a esse paciente, se ele vai ser submetido à ressecção sincrônica, qual o papel hoje, no século XXI, da ressecção videolaparoscópica para esse paciente com doença metastática, o papel de algumas terapias ablativas. Então, hoje, com essas ferramentas, a gente consegue aumentar bastante o número de pacientes que é submetido ao tratamento cirúrgico. O que faz com que hoje o tratamento, no início desse século, o tratamento traga uma sobrevida em torno de 60% em 5 anos, na maioria dos trabalhos. A mortalidade operatória, como eu mostrei, aquele dado nosso aqui do Rio de Janeiro, a mortalidade em torno de 1%, e assim acontece também nos principais centros do mundo. O papel da cirurgia minimamente invasiva, hoje em alguns casos, principalmente se tratando de doença metastática, em casos selecionados, pacientes que não tenham muito nódulo, ele pode ser submetido à ressecção videolaparoscópica, uma cirurgia minimamente invasiva, principalmente naqueles pacientes que a primeira cirurgia, ou seja, a cirurgia do tumor primário, também ocorreu de maneira minimamente invasiva. Pode passar ao próximo, tem um pequeno filme para a gente ver. Um exemplo de uma ressecção videolaparoscópica do segmento 2 e 3 do fígado, ou seja, uma ressecção do segmento lateral esquerdo do fígado. Essa foi uma técnica utilizada com apenas 3 trocáteres, só para mostrar como é factível de se fazer
a ressecção hepática por videolaparoscopia, principalmente em casos selecionados. O paciente com doença multinodular, com doença bilobar, ele não é um bom candidato à ressecção laparoscópica, ele vai precisar fazer múltiplas ressecções, mas alguns pacientes conseguem ser selecionados para ressecção videolaparoscópica. A utilização da energia hoje e a utilização de grampeadores durante a cirurgia laparoscópica torna a cirurgia tecnicamente um pouco mais fácil. Aqui um exemplo, a peça saindo dentro de uma bag. Essa era uma paciente jovem que a peça saiu numa incisão de Fanny Steele. Um grande benefício à cirurgia minimamente invasiva, mesmo na cirurgia de fígado. Próximo. Alguns trabalhos tentaram comparar a cirurgia minimamente invasiva com a cirurgia por laparotomia, em se tratando de pacientes com doença metastática coloretal. 2 centros franceses fizeram um trabalho comparando isso, um instituto de cirurgia minimamente invasiva com outro instituto de cirurgia, na maioria das vezes, cirurgias por laparotomia. O resultado é bastante semelhante, pode passar o próximo. O resultado é bastante semelhante, eles compararam 60 pacientes em cada grupo, uma mortalidade de 1,7%, uma mortalidade semelhante, comparando o grupo laparoscópico e o grupo aberto. O índice de transfusão foi muito maior nos pacientes submetidos à cirurgia aberta. A gente sabe que a cirurgia aberta, em casos, ela sangra mais do que a cirurgia laparoscópica. A taxa de conversão foi em torno de 10%, que é uma taxa de conversão bastante aceitável. Esse trabalho também mostrou o resultado, pode passar o outro, Marcos. Mostrou o resultado, obviamente, em termos de curva de sobrevida. A sobrevida global desses pacientes foi muito semelhante. Não importava se esse paciente era operado por via aberta ou por via laparoscópica. Próximo. Portanto, existem várias técnicas cirúrgicas. Eu mostrei sobre a embolização da veia porta. Eu vou mostrar agora um pouco sobre a hepatectomia em 2 tempos, já que algumas vezes é impossível a gente remover completamente todas as metástases, principalmente naqueles pacientes que se apresentam com doença multinodular. A gente submeteu o paciente a apenas uma cirurgia. Às vezes a gente não consegue ressecar todas as metástases em uma cirurgia e a gente planeja uma ressecção em 2 tempos. Pode passar. Esse conceito também é um conceito do início do século atual. Esse cirurgião francês, René Adam, ele selecionou um grupo de pacientes, era um grupo bastante pequeno, com doença multinodular, que ele operava inicialmente o fígado esquerdo, ou seja, limpava todos os nódulos que tinha no fígado esquerdo. E depois, posteriormente, via qual era a evolução desses pacientes. Pode passar o próximo. René Adam operou um número muito pequeno de pacientes. Ele primeiro operava o fígado esquerdo, segmento 2, 3 e 4, tirava as metástases, e os pacientes, posteriormente, eram submetidos a uma hepatectomia direita. Pode passar o próximo. Foram só 16 pacientes, um número muito pequeno, mas, porém, isso surgiu como o primeiro trabalho de hepatectomia em 2 tempos. 13 pacientes foram submetidos ao segundo tempo da hepatectomia. Esse intervalo variou de 2 até 14 meses, ou seja, o paciente foi submetido a um intervalo de mais do que 1 ano entre a primeira e a segunda hepatectomia, com uma curva de sobrevida bastante satisfatória, uma sobrevida em 2 anos em torno de 50%. Então, esse foi o primeiro trabalho. Surgiu outro trabalho na sequência. Próximo. Na sequência, esse outro grupo francês também, em 2004, publicou em que, além deles fazerem a ressecção dos nódulos do fígado esquerdo para depois programar a hepatectomia direita, eles faziam uma embolização, pode passar o próximo, eles faziam uma embolização da veia porta direita, nesse intervalo de tempo, tentando encurtar esse intervalo de tempo, que no trabalho do René Adam chegou em um paciente a mais do que 1 ano, intervalo de 2 meses foi o mínimo. Isso trazia, pode passar o próximo, isso trazia uma hipertrofia mais rápida desses pacientes, os pacientes puderam ser submetidos à hepatectomia num tempo menor. Pode passar o próximo. Então, esses pacientes foram submetidos à segunda cirurgia, aproximadamente um número parecido com o do René Adam, 75% foram submetidos ao segundo tempo da cirurgia, com uma sobrevida de 3 anos em torno de 54%. Próximo. Porém, ele fazia com que esses pacientes tivessem um tempo encurtado. O intervalo entre a primeira e a segunda cirurgia durava mais ou menos, em média, 99 dias, mas podia ser um intervalo de aproximadamente 1 mês. 32 dias foi o intervalo mínimo, trazendo essa embolização dos pacientes nessa segunda técnica cirúrgica de hepatectomia em 2 tempos. Próximo.
E aí, finalmente, já em 2012, publicação no final de 2011, surge uma nova técnica ainda, trazendo mais um arsenal do tratamento cirúrgico dos pacientes com doença metastática coloretal. Pode passar o próximo. Essa nova técnica se chama ALPS. Eu boto aqui se esse paciente, esse cirurgião foi culpado ou não em desenvolver essa técnica. Esse é um cirurgião alemão, Schlitt, que ele publicou o primeiro caso. Próximo, por favor. Isso mostra a foto da primeira cirurgia realizada. A cirurgia foi realizada em setembro de 2007. Esse cirurgião alemão, ele fazendo uma hepatectomia, durante a hepatotomia, a partição do fígado, ele ficou com medo que ia ficar pouco fígado nesse paciente. Ele achava que ia ficar menos do que 30%. Ele parou a cirurgia ali, o paciente foi internado no CTI, ou seja, sem a ressecção do seu tumor, e o paciente permaneceu bem. Cerca de uma semana depois, esse paciente fez uma nova tomografia que mostrou que o fígado tinha hipertrofiado, quase dobrado de tamanho. Uma hipertrofia bastante importante. Ele levou esse paciente novamente para o centro cirúrgico e aí operou esse paciente depois de uma semana. Então, uma cirurgia que foi descoberta quase que ao acaso, mostrou que existia uma hipertrofia do fígado em aproximadamente uma semana. No próximo. Esse conceito ficou conhecido como ALPS, é um acrônimo, eu vou mostrar para vocês o que isso quer dizer, mas ele utiliza o conceito de embolização da veia porta e uma hepatectomia em 2 tempos. Uma hepatectomia em 2 tempos que a gente chamaria de hepatectomia abreviada, ou seja, uma hepatectomia em 2 tempos em torno de uma semana. Próximo. Esse é o conceito de ALPS, é utilizado na maioria das vezes em pacientes com múltiplos nódulos do fígado. O ALPS é desse acrônimo, a associação da partição do fígado, a ligadura da veia porta para a realização de uma hepatectomia planejada em 2 tempos. Então, esse é um exemplo disso. Normalmente, os pacientes são submetidos à ressecção do fígado esquerdo, nódulos do fígado esquerdo, próximo. Esse vai ser o fígado remanescente. É submetido também uma ligadura e secção da veia porta, próximo. Depois, esse paciente é submetido no mesmo tempo, na primeira cirurgia, à partição do fígado, próximo. No intervalo de cerca de 7 dias, o fígado hipertrofia de tamanho, aumenta de tamanho, e o paciente pode, enfim, próximo, ser submetido à ressecção definitiva no segundo tempo, a segunda hepatectomia, com o fígado remanescente de um volume adequado. Próximo. As primeiras publicações da primeira série, né, eu e outros colegas aqui do Rio de Janeiro, outros colegas do Brasil, estávamos envolvidos nessa primeira publicação, foi publicado no final de 2014, primeiro relato com mais de 200 pacientes submetidos a essa técnica. Próximo. Houve uma reunião de consenso e no início de 2015 existiam cerca de 19 países representados e 5 representantes do Brasil nessa reunião de consenso. Próximo. Qual era o resultado dessas cirurgias publicado, então, na primeira publicação em 2014? A mortalidade era uma mortalidade bastante alta, uma mortalidade de cerca de 10% dos pacientes, um índice de complicação também bastante alto, o que fez com que essa cirurgia, pode passar o próximo, devesse ser realmente utilizada em casos selecionados, e hoje ela é utilizada na imensa maioria das vezes para pacientes com doença metastática coloretal, pacientes com menos de 60 anos de idade. Quando esse grupo de pacientes era selecionado, a mortalidade em 90 dias era em torno de 5%, e o número de complicação também reduzia bastante. Próximo. Vou mostrar rapidamente para a gente finalizar um caso clínico, uma paciente de 37 anos, depois a gente pode abrir isso para algumas perguntas, pode passar o próximo. Uma paciente de 37 anos, uma mulher de 37 anos com uma dor epigástrica, que durava cerca de 2 meses. Isso foi em janeiro de 2015 que essa paciente procurou auxílio médico. Pode passar. Era uma paciente com IMC de 27, uma paciente taquicárdica, hipocorada, uma massa visível no hipocôndrio direito. Ao exame físico era uma massa de cerca de 20 centímetros, que ocupava o lado direito do fígado dessa paciente. Pode passar. A paciente não tinha nenhuma história prévia de nenhuma doença. Próximo. Esses eram os exames que a paciente trazia em janeiro de 2015, um hematócrito de 35, uma transaminase levemente alterada, um INR também levemente alterado. E essa paciente chegava com esse ultrassom, mostrando uma massa de 17 centímetros que ocupava o fígado direito e uma outra massa de 11 centímetros que ocupava o fígado esquerdo.
a única veia que dava para ver dentro do fígado dessa paciente no ultrassom era a veia hepática média. Pode passar. Então, o que a gente tinha em janeiro de 2015, tinha aquela animação, acho que não ficou com a animação, então. Em janeiro de 2015, representado ali em amarelo eram as massas que a paciente tinha no fígado, mostrando que só tinha um pequeno pedaço do fígado com um parênquima sadio, sem tumor, e mostrando aquela única veia que ela tinha no fígado. Janeiro de 2015, a ressonância da paciente. Próximo. A gente tinha dúvida nessa época, não sabia nem que a paciente, se esse tumor era primário, se era metastático, se era alguma doença inflamatória. A paciente foi submetida à internação no hospital. Próximo. Encaminhada para a internação, a paciente fez exames de sangue, endoscopia, colonoscopia. Próximo. E a colonoscopia e os exames de sangue mostraram um CEA acima de 9.000 e a colonoscopia mostrou uma lesão no colo esquerdo, uma lesão na flexura esplênica, que foi biopsiada, e era um adenocarcinoma. O tumor primário, portanto, era assintomático. O paciente tinha um volume tumoral muito grande no fígado, que era o que trazia sintoma para essa paciente. Próximo. Então, resumindo, era um paciente de 37 anos, tumor de colo esquerdo, assintomático e várias metástases no fígado. Próximo. Será que a gente tinha alguma chance de melhorar, aumentar a sobrevida dessa paciente com um volume tumoral metastático tão volumoso assim? Será que valia a pena a gente tentar quimioterapia de conversão para essa paciente? Qual quimioterapia que devia ser feita? Será que o fígado era ressecável? O que a gente devia operar primeiro? Se era o fígado, se era o colo? Lembro mais uma vez que o tumor de colo dessa paciente era assintomático. Próximo. Então, essa paciente foi submetida a uma discussão multidisciplinar, colocaram um catéter de quimioterapia nessa paciente. Essa paciente fez 13 infusões de quimioterapia, baseada em oxaliplatina e com bevacizumab também. Essa paciente volta, então, em julho de 2015, cerca de 6 meses depois, uma resposta parcial numa imagem, que eu vou mostrar mais na frente, uma queda do CEA importantíssima, mais do que 9.000 para um CEA de 200, uma paciente que tinha um bom estado geral ainda. Próximo. Aqui mostrando a comparação, a tomografia de julho de 2015, existia um tamanho de fígado, principalmente do segmento 4, um pouco maior, ou seja, os tumores da paciente reduziram um pouco de tamanho com a quimioterapia. Próximo. Uma comparação desses dois slides, tomografia da paciente, ressonância, aliás, da paciente de janeiro de 2015, com uma tomografia de julho de 2015, mostrando que teve uma resposta. O segmento 4 estava um pouco maior, porém, pode ir ao próximo. A gente levou essa paciente à discussão, fizemos uma volumetria, avaliação da volumetria, pode passar ao próximo. E a avaliação da volumetria do fígado dessa paciente tinha uma volumetria em torno de 22% do fígado ideal para ela. E uma volumetria ainda insuficiente. Lembra que essa paciente fez 13 infusões de quimioterapia, ou seja, a gente precisava de alguma coisa próxima a 40% de volume de fígado. O que fazer com essa paciente? Ela já tinha feito, então, quimioterapia de conversão, uma boa resposta, não sei se ela teria uma resposta maior, melhor do que essa. Próximo. Será que era ressecável? Será que a gente devia fazer uma ressecção de uma hepatectomia em 2 tempos nessa paciente, uma hepatectomia em 2 tempos convencional, entre aspas, com um intervalo em torno de 1 mês, ou será que a gente devia indicar um ALPS para essa paciente? Lembrando que era uma paciente jovem de 37 anos. Próximo. Discussão, e essa paciente, então, foi submetida ao ALPS. No primeiro tempo da cirurgia, lembrem, esse paciente tinha um volume de tumor que ocupava o lobo esquerdo inteiro e o lobo direito inteiro. Então, seriam 2 áreas de ressecção e para que essa paciente ficasse só com o segmento 4 e 1 do fígado. Próximo. Em cerca de 7 dias, a primeira cirurgia, então, foi feita uma lobectomia esquerda, uma partição do fígado direito, para que em cerca de 7 dias, o próximo, o segmento 4 dessa paciente e o segmento 1 hipertrofiassem e a paciente pudesse ser submetida a uma ressecção segura. Próximo. Aqui o primeiro momento da cirurgia, uma partição, então, do fígado direito, uma exposição da veia hepática média, isso foi a primeira cirurgia da paciente, agosto de 2015, o próximo, e uma lobectomia esquerda, para identificar bem que essa paciente já foi submetida à ressecção. Na lobectomia esquerda,
a partição do fígado direito, e só está ali no local, o segmento 4 e o segmento 1 do fígado. Ali no segmento 4 ainda fizemos uma ressecção atípica nessa paciente. Tempo operatório, mais do que 6 horas de cirurgia, transfusão de 2 concentrados de hemácia para esse paciente internado no CTI, depois dessa primeira cirurgia. Próximo. Pós-operatório, no segundo dia de pós-operatório, uma disfunção hepática leve, uma bilirrubina de 3, um INR de 1,7. No quinto dia de pós-operatório, esses exames já tinham normalizado, transaminase levemente aumentada, 25 de hematócritos, o paciente recebeu mais transfusão nesse pós-operatório. Próximo. Foi feita uma tomografia dessa paciente no 8º dia de pós-operatório. Vocês conseguem ver ali a área de partição do fígado já sem lobo esquerdo, e mostrando uma comparação que o segmento 4 e o segmento 1 dessa paciente hipertrofiaram. A gente fez, então, uma nova volumetria, avaliação da volumetria desse paciente. Próximo. A volumetria dessa paciente mostrou que o fígado tinha, então, 36%. Ele cresceu de quase 400 gramas para mais de 600 gramas. 36% ainda não era ideal, era próximo do nosso limite. Próximo. E aí mostrando a foto, a comparação, segmento 4 da paciente, 10º dia de pós-operatório, uma hipertrofia bastante adequada. Próximo. Mostrando a tomografia dessa paciente no 19º dia de pós-operatório, um dia antes da alta da paciente, segmento 4 bastante volumoso. Próximo. Então, a paciente ela teve mais CIT leve, uma discreta encefalopatia no pós-operatório, nenhuma outra complicação cirúrgica. Próximo. Essa é um PET-CT da paciente com cerca de 3 meses, depois ela foi operada do colo. Lembrem que o colo era um tumor assintomático, então em outubro de 2015 ela foi operada do colo. Cerca de 5 meses depois ela fez esse PET-CT. Próximo. E atualmente, agora em fevereiro de 2017, 14 meses sem doença, 26 meses depois daquele diagnóstico do tumor primário, junto com o tumor metastático no fígado, mostrando o segmento 4 e o segmento 1 da paciente. Então, a gente considera isso. Existem alguns casos publicados na literatura, como o monossegmento ALPS. Próximo. Só ficou com o segmento 4 e o segmento 1. Existem 3 casos na literatura publicados. Próximo. O que fez com que a gente enviasse esse caso também para publicação. O Klaus escreveu esse caso e foi aceito. A publicação será para esse ano. Próximo. Resumindo, esse é o último slide. As metástases coloretais elas devem sempre ser ressecadas. Existem várias opções para que a gente transforme esses pacientes irressecáveis, entre aspas, em pacientes ressecáveis. Os pacientes ressecáveis têm uma boa sobrevida a longo prazo. O momento da quimioterapia e o planejamento cirúrgico é extremamente importante. Tudo isso a gente deve fazer junto com os oncologistas clínicos. Todo esse avanço é possível porque os pacientes têm uma grande opção de quimioterapia hoje e a multidisciplinaridade é fundamental para que a gente trate de maneira cada vez mais adequada esses pacientes com doença metastática. Muito obrigado pela paciência de vocês, foi uma novidade para mim. Espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado e boa noite. Bom, Marcelo, obrigado e parabéns não só pela apresentação, mas pelo belo trabalho que você tem feito aqui no Rio de Janeiro na cirurgia hepatobilipancreática. A gente tem ainda alguns minutinhos. Aqueles que estiverem assistindo aí o webinar e quiserem mandar alguma dúvida, alguma pergunta, podem fazê-lo pela janelinha do chat aqui embaixo à esquerda. Então, Marcelo, chegou já uma primeira pergunta do Eduardo Viana. O que fazer quando o fígado não hipertrofia após o ALPS? Já me botou aí numa situação difícil. Uma pergunta bastante difícil, Eduardo. Se o fígado não hipertrofiar depois do ALPS, eu acho que não tem nenhuma outra grande opção. Ou seja, eu acho que não tem nenhuma opção. O paciente realmente ele não tem mais chance de ser submetido a uma hepatectomia, por isso os casos devem ser bastante selecionados. Eu ainda não vi uma situação que o fígado não hipertrofiou depois do ALPS. Eu sei que existem casos relatados na literatura, mas se o fígado não hipertrofiar depois do ALPS, não tem opção para submeter esse paciente à hepatectomia, e o paciente vai ser encaminhado novamente à quimioterapia paliativa. Muito bem, Marcelo. Alguma pergunta adicional aí do pessoal que está nos assistindo?
Eu aviso a todos, quer dizer, a apresentação de hoje, daqui a alguns dias, ela vai estar disponível tanto lá no Surgibook, como aqui no Ensino Médico à Distância e no EMB Desenvolvimento, nas empresas parceiras aí no desenvolvimento desse webinário. Reinaldo, Wilson, obrigado pela participação de vocês aí. Estou vendo que vocês, Marcelo, Oliveira, Jefferson. Obrigado, Jefferson. Bom, Marcelo, então acho que passo para você, para as suas palavras finais, né, já que não temos mais perguntas adicionais, para que você faça aí o encerramento. Agradeço a todos vocês, agradeço ao Marcos, muito obrigado pelo convite. Foi uma honra, um prazer. A primeira vez que eu participo desse tipo de apresentação. Eu acho que o futuro da medicina não ficará longe desse tipo de apresentação, seja em aulas, seja em congressos. Muito obrigado por tudo, pelas palavras carinhosas de alguns que estão digitando aqui no chat. Obrigado e boa noite. Foi um prazer. Uma boa noite aí a todos, hein?